Boa noite a todos. Estamos aqui, a Secretaria de Saúde, para fazer a apresentação da prestação de contas da Secretaria de Saúde do segundo quadrimestre de 2025, audiência pública. Quero agradecer a vocês por poder ocupar o espaço aqui da casa, agradecer a presença do vereador Valmir, do vereador Gabriel. Só assim fazer algum comentário que eu sempre faço na abertura. A gente está aqui, a nossa equipe toda técnica, o Túlio está chegando aí, e a ideia é apresentar o que nós fizemos agora, né, nesses últimos 4 meses, depois da apresentação passar para as sugestões, para as críticas e tirar todas as dúvidas que possivelmente vocês possam vir a ter. Quero agradecer, que eu nunca gosto de deixar de mencionar, os nossos colaboradores, né, os servidores que ficam nas unidades, que sem eles a gente não consegue fazer absolutamente nada, os nossos colaboradores da UPA, do Hospital São Francisco e os da Santa Casa, em especial, porque a dedicação da Santa Casa para o município de Jacareí é sempre acima do que a gente espera e do que a gente acha que consegue fazer. Atualmente, o centro cirúrgico lá está trabalhando a todo vapor, as 5 salas estão sendo usadas direto, os leitos com uma ocupação máxima, e eles estão se desdobrando para poder fazer as cirurgias eletivas. Estamos com um mutirão em andamento de 480 procedimentos e já estamos fazendo um plano de trabalho para um próximo mutirão, onde vamos fazer consultas de avaliações, algumas cirurgias e alguns estudos urodinâmicos, que é uma fila que a gente tem. Vou passar para o Daniel, para ele começar a apresentação, e no final a gente abre para as perguntas. Apresentação, por favor. Então, boa noite a todos. Daremos, então, início à prestação de contas da Secretaria de Saúde do município de Jacareí, em cumprimento à Lei Complementar 141 de janeiro de 2012. A gente vai fazer, então, a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025. Identificação municipal. Então, aqui os dados da Secretaria de Saúde, da Secretária de Saúde, e também dos dados do Plano Municipal de Saúde já vigente. Próximo slide. População 2023, são os dados da Fundação SEAD. Então, a gente tem 125.416 mulheres no município e 116.536 homens no município, totalizando 241.952 pessoas residindo no município. Na atenção ao serviço, nos serviços públicos da rede assistencial de saúde própria, contratada e conveniada, temos, então, a atenção primária, com 19 unidades municipais de saúde da família, todas descritas abaixo. Atendimento de urgência na atenção básica, 12 horas, no Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaros, Cidade de Salvador e Jardim das Indústrias. 6 equipes EMULTI, 2 equipes multidisciplinar de atendimento domiciliar e 1 equipe multidisciplinar de apoio, denominadas Melhor em Casa, e 1 equipe de consultório na rua. Na atenção especializada, então, temos o SIM, o Serviço Integrado de Medicina, com as especialidades médicas, o Espaço Bem Acolher, que é um ambulatório de saúde mental, o Centro Oftalmológico e o Centro de Imagens. Também temos o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, o Centro de Reabilitação, bem como os CAPs, Centros de Atenção Psicossociais. 2 novos caminhos para adultos, álcool e drogas 24 horas, portas abertas, e o CAPS Infanto Juvenil Novo Mundo. Temos também 3 residências terapêuticas, uma masculina, uma feminina e uma mista. A Casa do Abraço, trabalhando toda a parte de ambulatório de infectologia e testagem. O Laboratório Municipal
e a estação Evoluir, para neurodivergentes. Na atenção às urgências e emergências, temos UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, UPA Parque Meia Lua, Santa Casa de Misericórdia, com pronto-socorro geral, o Hospital São Francisco com pronto atendimento obstétrico e também o SAMU. No próximo slide, temos então a atenção hospitalar, com a Santa Casa de Misericórdia, para a retaguarda das UPAs, cirurgias eletivas, UTI adulto, clínica médica adulto infantil, e no Hospital São Francisco, maternidade de baixo e alto risco, UTI pediátrica e neonatal, UTI adulto, oncologia e nefrologia. Na vigilância à saúde, temos a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e vigilância de zoonoses. Contratos e convênios, temos a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, a gestão e operacionalização da UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, com a gestão e operacionalização da UPA Meia Lua e a UMSF Central, o Hospital Francisca Júlia, com a gestão e operacionalização das residências terapêuticas, o Laboratório CIPAX, exames de anatomia, patologia e histopatologia, exames de ressonância, temos essas 3 empresas, exames de ultrassonografia, uma única empresa, a Plane, prestadores de serviços de fisioterapia, 3 empresas, prestadores de serviço hospitalar e ambulatorial, Hospital São Francisco e a Santa Casa, e a CEPAC com a prestação de serviços ambulatoriais. E também a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, com a gestão e operacionalização do SIM. Em relação aos leitos hospitalares, temos um total de leitos que fechou no segundo quadrimestre de 2025, SUS 165 no total e não SUS 210, totalizando 375. Comparado ao segundo quadrimestre de 2024, tivemos um ajuste no número de leitos no Hospital São Francisco não SUS. Leitos hospitalares complementares ao SUS, de unidade UTI, unidade de terapia intensiva e unidade neonatal. No São Francisco temos 20 e 10, na Santa Casa 20, totalizando então 30 no Hospital São Francisco e 20 na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Pode passar para a gente. Produção dos serviços. Então, nas consultas médicas, fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com um total geral de consultas de 278.573 consultas, um aumento de 3% comparado ao quadrimestre de 2024. Esse aumento foi obtido a partir de um aumento de 12% na atenção especializada e 3% na atenção básica. Já destaco para vocês que também houve uma pequena redução na oferta de consultas na Casa do Abraço, devido à saída de uma médica por problemas de saúde, que já foi reposta, aliás, nos próximos dias serão reposta a partir de um credenciamento. Próximo slide. Teleconsultorias médicas. Fechamos, então, o segundo quadrimestre de 2025 com 3.434 teleconsultorias encerradas, se comparados ao quadrimestre anterior, de 2024. A gente teve um acréscimo de 24,4%. Em relação ao absenteísmo, aqui estão descritos, então, os absenteísmos. No SIM, 15,83, no segundo quadrimestre de 25. Em algumas demandas do... Aliás, desculpa, vamos só voltar aqui. Na atenção básica. A gente teve, então, na atenção básica, no segundo quadrimestre de 2025, um absenteísmo de 21,5%. Nos serviços do AME, em São José dos Campos, um absenteísmo de 28,39%, ou seja, um aumento. Esse aumento se deve à mudança da metodologia de agendamento proposto pelo Estado, que está sendo renegociado com o município. Agora sim, absenteísmo no SIM. A gente fechou o segundo quadrimestre de 25 em 15,83% e também em outras cotas do Estado, 18,55%. Houve um aumento devido a essa metodologia também mudada pelo Estado, em discussão com o município também para a gente rever. Consultas por habitante, a gente fechou o segundo quadrimestre de 2025 com 3,46 consultas por habitante, e se for equalizar essa população para SUS dependente, a gente fechou o segundo quadrimestre de 25 com 6,28 consulta por habitante SUS dependente no quadrimestre. Próximo slide, por gentileza.
Agora a gente tem as especialidades de consulta de primeira vez, agendadas com encaminhamentos gerados no segundo quadrimestre de 25. Então, todas as especialidades então, que a gente consegue agendar a partir do quadrimestre, né, em 4 meses, e a gente dá destaque aí para geriatria e cardiologia, que no quadrimestre passado a gente tinha como demanda reprimida, e nesse quadrimestre a gente conseguiu equalizar essa especialidade. No próximo slide, a gente tem então as consultas de especialidades geradas no quadrimestre, porém não agendadas nesse quadrimestre, ou seja, gerando uma demanda reprimida. Como estratégia para o próximo quadrimestre a gente equalizar isso, estão previstas mutirão de oftalmologia, bem como mutirão de avaliação cirúrgica na Santa Casa, conforme falado pela doutora Águeda no início da prestação de contas. Bem como a gente está aderindo também a mais especialidades do governo federal, e a gente está também fazendo o planejamento das OCIs, que é ofertas integradas de cuidado, né, ou oferta de cuidado integrado. Agora, para os exames com solicitações geradas no segundo quadrimestre e agendados no quadrimestre, então todos aí, né? A gente tem negociado algumas vagas também com o Estado para melhorar essa nossa demanda, porque no próximo slide, pode passar, a gente tem os exames com demanda reprimida para agendamento no segundo quadrimestre de 25. A Secretaria de Saúde também está em andamento com mutirão de ultrassom, bem como exames de cardiológicos, para equalizar um pouco melhor essa demanda. Próximo slide, por gentileza. Parte odontológica, então, a gente fechou o segundo quadrimestre de 2025, totalizando tanto atenção básica, atenção especializada e urgências odontológicas, total de 16.890 consultas odontológicas, praticamente estável, comparado ao quadrimestre 24. Procedimentos por consultas, a gente fechou um total, no segundo quadrimestre de 2025, com 50.118 procedimentos realizados, odontológicos, um aumento de 4,5% comparado ao mesmo quadrimestre em 2024. Absenteísmo na odontologia, aliás, ainda na odontologia, algumas outras informações, tratamentos completados, bebê clínica, próteses entregues, campanhas de prevenção de câncer bucal, escovação supervisionada. Tivemos um aumento significativo, principalmente nas próteses entregues, com aumento de 57,3%. E demais também tivemos algum incremento. Agora sim, absenteísmo na odontologia. Fechamos o segundo quadrimestre de 25 com absenteísmo de 24,88%, um aumento em relação ao quadrimestre anterior de 24%, e isso na atenção básica. Na odontologia no Centro Especializado Odontológico, segundo quadrimestre 18,89%, uma pequena redução aí comparado ao segundo quadrimestre de 24. Temos também a produção de outros profissionais de nível superior. Então, a gente fechou o segundo quadrimestre de 2025 com 500.256 procedimentos realizados por outros profissionais, um incremento de 3,8% comparado ao mesmo quadrimestre de 24. Damos um destaque a um aumento significativo da produção de enfermagem e tivemos uma redução de procedimento das demais categorias. Mas isso é justificado, próximo slide, porque ao invés de darem foco ao procedimento individualizado, houve a proposta de promover mais as atividades coletivas e para a saúde. Tanto é que tivemos um aumento de 16,3% se comparado ao segundo quadrimestre de 2024, que são atividades realizadas por esses profissionais também. Na fisioterapia contratada, tivemos um incremento de 7,5%, comparado ao segundo quadrimestre de 2024. Próximo slide. Melhor em casa. No segundo quadrimestre de 2025, tivemos atendidos pelo programa Melhor em Casa 183 pessoas, né, pacientes, um aumento de 10%, apesar de ser demanda livre. E aqui no Melhor em Casa estão todos os dados detalhados dos procedimentos realizados, tanto para a equipe de atendimento domiciliar como a equipe de apoio. Próximo slide. Pode passar. Consultório na rua. Consultório na rua, no segundo quadrimestre de 2025, fechamos então com um atendimento de 142 pessoas em situação de rua.
também houve um pequeno aumento comparado ao segundo quadrimestre do ano 2024. E também destacamos aí que houve um aumento de 32,5% no total de atividades realizadas, completando 926 atividades realizadas nesse segundo quadrimestre de 2025. Também uma população flutuante. Próximo slide, atendimento e visitas domiciliares. Fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com 119.491 atendimentos, visitas domiciliares realizados, um incremento de 14,2%. O que destacamos aí um número maior de visitas pelo agente comunitário de saúde nesse quadrimestre comparado ao ano anterior. Agora, alguns dados de exames, né? Então, fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com 659.132 exames realizados, um incremento de 9,7% se comparado ao mesmo quadrimestre de 2024. Damos destaque aí um aumento de 9,3% nos exames de análises clínicas. Exames de imagem. Então, estão alguns exames de imagem. Tivemos no total, no segundo quadrimestre de 2025, 67.098 exames realizados, um aumento de 24,4% se comparado ao mesmo quadrimestre de 24. Para procedimentos especializados, tivemos aí uma queda, se comparado ao quadrimestre de 24, segundo quadrimestre de 24, de aproximadamente 10%, mas essa queda foi justificada no serviço de hemoterapia, que é demanda livre, né? Então, não tem demanda reprimida. Em relação às cirurgias, tivemos o total de cirurgias eletivas no segundo quadrimestre de 2025, contando o Hospital São Francisco e Santa Casa, um total de 1.203 cirurgias realizadas, um aumento de 22,75% comparado com o segundo quadrimestre do ano anterior, conforme colocado pela doutora Águida no começo da sua fala. Cirurgias de urgência, a gente teve uma queda, lembrando que cirurgia de urgência também é demanda livre, e o total, somando cirurgias eletivas e cirurgias de urgência, praticamente o número ficou estável se comparado ao ano de 2024. As internações. Tanto as internações no Hospital São Francisco quanto Santa Casa de Misericórdia, fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com 4.786 internações realizadas, comparado ao quadrimestre de 24, 8,3% de acréscimo. Auditorias e autorizações. No segundo quadrimestre de 2025, fechamos o quadrimestre com 9.227 autorizações de internações hospitalares, autorização de procedimentos ambulatoriais, auditorias, monitoramentos e vistorias e visita nos prestadores, praticamente um número estável, comparado também ao número praticado no mesmo quadrimestre de 24. Agora, referência de tratamento fora do domicílio, temos então todos esses prestadores, né, essa referência fora do domicílio, né, tanto em São José, Taubaté, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Barretos, Bauru, que a gente desloca pacientes então para fazer tratamento principalmente de alta complexidade ofertado pelo Estado. No transporte ambulatorial, a gente fechou o segundo quadrimestre de 2025 com 13.908 tanto atendimento quanto atendimento via telefone pelo transporte ambulatorial. Se comparado ao mesmo quadrimestre do ano passado, uma pequena queda de 4,7% a partir da diminuição um pouco da demanda. O SAMU. SAMU, a gente fechou o segundo quadrimestre de 2025, tanto a unidade básica quanto a unidade avançada, com 3.347 atendimentos, uma queda em relação ao mesmo quadrimestre de 2024 de 8,94%. Isso também se justifica por uma queda de ligações ou pelo procurador do serviço, que totalizou, se vocês pegarem o total de chamadas e o total de atendimentos, tirando o número de engano, queda de ligação, chamadas para informação e falsas trotes, a gente tem um total no segundo quadrimestre de 2025 de 27.445
em comparação ao número de chamadas reais de 28.698 de 2024, ou seja, uma queda no número de chamadas, né, para atendimento de 4,36%. Ouvidoria. Ouvidoria da saúde. Desculpa, tenho alguns outros dados de informação também do SAMU, né, os tipos de atendimento e praticamente o tempo médio de resposta total do SAMU, que ficou praticamente estável comparado a 2024. Ouvidoria da saúde. Então, temos aí, total em 2025, no segundo quadrimestre, demandas da ouvidoria, 2.392 chamados, né, na ouvidoria, ou seja, um aumento de 29% acesso à ouvidoria. Conforme foi solicitado também pelos vereadores, a ouvidoria estratificou aí seus dados, né, comparado até 2024. Então, nas demandas da ouvidoria, reclamações, denúncias, solicitações, sugestões, elogios e informações, totalizando então esse número. Tivemos esse aumento. Em termos de elogio comparado a 24, tivemos 226% de aumento e também de reclamações, 52%, se vocês estratificarem os dados. Vigilância em saúde. Então, na vigilância epidemiológica, a gente tem aqui toda a parte de vacinas aplicadas à população, né, estratificada aí por tipo de vacina, totalizando no segundo quadrimestre de 2025, 90.159 vacinas aplicadas, um aumento de 4,6%. Damos destaque à vacina da febre amarela, que teve um aumento de 65%, porque a gente realmente teve aí problema aí no estado de São Paulo, com algumas regiões que estavam com um vírus circulante da febre amarela podendo chegar no município. Então, foi feita toda uma tarefa de bloqueio, principalmente em regiões rurais. Ainda na vigilância epidemiológica, temos aqui os partos, né? Tipo de parto, tivemos um total, tanto vaginal quanto cesáreo, e não informado, um total de 783 partos realizados no segundo quadrimestre de 2025. E aqui embaixo a gente tem o número de consultas de pré-natal. Fechamos também um total de 783 gestantes acompanhadas, né? Damos destaque aí de 7 ou mais consultas, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, de 83% das gestantes tendo esse número preconizado. Nenhuma, 4 gestantes que infelizmente não tiveram acesso ao pré-natal de alguma forma. Ainda na vigilância epidemiológica, o total de nascidos, né, no segundo quadrimestre de 2025, 783, por sexo, e também peso ao nascer. No peso ao nascer, a gente tem aí 90% dos nascidos com peso ideal. Ainda em vigilância epidemiológica, temos aí os nossos óbitos. Fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com 624 óbitos, praticamente estável se comparado ao segundo quadrimestre de 2024, e a sua grande maioria foi por doenças crônicas não transmissíveis, né? Sejam elas neoplasias, doença do sistema endócrino, sistema nervoso, circulatório, respiratório e assim por diante. Diferente em épocas de epidemia ou pandemia, o maior número de óbitos aí se dava por doenças infecto-contagiosas. Ainda na vigilância epidemiológica, temos então a mortalidade infantil. Fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com uma taxa de mortalidade de 8,93, ou seja, tivemos aí alguns óbitos infantis que estão sendo investigados principalmente com o Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil. Ainda na vigilância epidemiológica, alguns agravos de notificação compulsória. Fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com 1.136 casos confirmados. Damos destaque à violência doméstica e sexual, que aumentou 39% se comparado ao segundo quadrimestre de 2024. Na vigilância ambiental, então tivemos
em 2025, no segundo quadrimestre, um total de imóveis vistoriados para controle do Aedes aegypti de 71.863, leitura de larvas coletadas 615, atendimentos diversos, demandas, seja dos nossos canais de denúncia, inclusive do WhatsApp da dengue, 550. Essa diminuição do número de imóveis visitados se dá pela metodologia. Num ano que a gente tem mais casos confirmados ou notificados, a gente volta numa mesma região, numa mesma casa mais vezes, principalmente pelo número de casos notificados. Esse ano, como a gente teve um número menor de notificados e confirmados, a gente não precisou voltar necessariamente numa casa específica ou uma região específica, né, dando margem para outras atividades, conforme vocês viram, principalmente leitura e atendimento a denúncias. Aqui estão os números notificados de dengue. Fechamos o segundo quadrimestre de 2025 com um total de 3.070 casos notificados. Se comparado a 2024, houve uma redução significativa. Vigilância de zoonoses. Então, aqui na vigilância de zoonoses, temos aí no segundo quadrimestre, tanto no total de atividades, 982 atividades realizadas, né, entre amostras recolhidas, amostras de outras zoonoses, observações de animais agressores, vistorias de investigação de zoonose, imóveis também e áreas vistoriadas a partir dos nossos canais de denúncia. E também no segundo quadrimestre de 2025, fechamos aí o quadrimestre com 1.313 vacinas aplicadas antirrábica, um aumento de 8,2% em relação ao quadrimestre anterior. Importante sinalizar que a gente mudou também a metodologia da campanha. Hoje o agendamento, a gente aumentou um ponto para um setor para vacinação antirrábica e também a forma do agendamento agora também por aplicativo, que facilita também para a população fazer o agendamento da vacinação antirrábica para o seu pet. Na vigilância sanitária, então a gente tem vistorias da vigilância sanitária, estão todas descritas tanto nesse slide quanto no próximo. Pode passar. Totalizando no segundo quadrimestre de 2025, 771 vistorias em estabelecimentos realizados pela vigilância sanitária, um incremento de 11,57% se comparado ao segundo quadrimestre de 2022. Damos destaque à saúde do trabalhador, na qual foi atendido também algumas denúncias e demandas, principalmente do Ministério Público, bem como as investigações de acidente de trabalho. Licenças de funcionamento, emissão. Então, foram emitidas no segundo quadrimestre de 2025, 169 licenças para funcionamento, uma queda de 15%, mas a emissão de licença é demanda livre, né? Outros atendimentos, seja do Vigiágua, seja de análise de processos administrativos, análise de processos arquitetônicos, atividades educativas, atendimento a manifestações, reclamações, um total de 1.358, um aumento de 31% comparado ao segundo quadrimestre de 2024. Agora, as ações educativas, as ações descritas, então, que foram realizadas nesse quadrimestre pela Secretaria de Saúde, num total de 998 atividades, participantes, e nas diversas atividades descritas ao lado, e também capacitações realizadas no município pelo Crescer, que é o nosso núcleo de educação permanente. 41 atividades em relação a fóruns, seminários, oficinas, encontros, etc. Em relação às ordens judiciais, aí eu faço para vocês uma observação, está um pouco diferente na apresentação de vocês. A gente juntou, tem um slide separado para vocês 24 e um slide separado 25. A gente juntou 2 em 1 e tem uma correçãozinha para fazer no slide 25. Então, a gente teve que mudar alguns números, né? Então, ali no atendimento 2025, demandas solidárias entre município e Estado. O município cumpriu, lá no slide de vocês está 93, 36. Tudo bem? Estão acompanhando? Demandas do Estado, no slide de vocês está 51, são 8. Demandas não completadas pelo SUS que o município cumpriu, 12, são 3 na realidade. Tá? Então, houve aí um erro administrativo nos números. Tá?
Então, só para vocês entenderem. Total de demandas novas, no slide que vocês têm está 156, na verdade são 47. Tá? Então, por gentileza, considerar este slide. Dani, a gente pode mandar o correto Isso. depois por e-mail, não? Perfeitamente. Tudo bem, então só para vocês, como a gente juntou, comparando até 2024 com 2025, o recurso é o mesmo empregado nessas ordens judiciais, né? Então houve um incremento, se comparado 2024 com 2025, de 27% nos recursos gastos com ordens judiciais. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para o relatório de execução financeira. Então, vamos lá. Financiamento e outras fontes, né? Então, demonstrativo das receitas, né? E despesas com recursos da União e do Estado. Então, lá embaixo, totalizando o que o município recebeu, tanto da União quanto do Estado, mais rendimentos, fechamos o segundo quadrimestre com receitas de R$ 77.277.747 de receitas. Despesas, R$ 62.618.181. Bastante número, né, gente? E estão todas as ações aí, blocos, né? Tanto de receitas quanto de despesas. Ainda em aplicações em saúde, despesas com recurso do Tesouro Municipal e vinculados, tanto União e do Estado. Então, despesas correntes, a gente teve, então, de custeio, um total de, tanto próprio quanto vinculado, R$ 133.365.156. Isso de custeio. Capital, despesas de capital, ou seja, de investimento, tivemos um total de R$ 22.221 gastos com investimento, totalizando R$ 133.387.377. Então, aí discriminado custeio e investimento, tanto de recurso próprio quanto vinculado. Pode passar para a gente? Impostos. Impostos arrecadados e o valor, então, dispendiado na saúde, de 27,26% de recursos aplicados, do montante total de R$ 77.769.166. Pode passar para a gente? Tem só um último slide, volta um pouquinho para nós. O Renildo, que as despesas tem um último slide que são as despesas tanto de custeio com prestadores de serviço, que tem a Santa Casa de Misericórdia, que é o nosso convênio, né, a subvenção econômica, a Tabela SUS Paulista, a Associação Casa Fonte da Vida, que é o Hospital São Francisco, CEPAC, Caminho de Damasco, HMTJ, SPDM e Centro de Valorização à Vida, que são nossos prestadores também, ou contratos de gestão. E temos também as despesas correntes de custeio e as maiores despesas. Pessoal em cargo, Santa Casa e assim por diante, conforme a gente faz em toda a prestação. Não sei se apareceu aí para todos. Esse mesmo. Então, ali fica elencado as principais despesas. Tudo bem, pessoal? Então, vou finalizando aqui a apresentação. Perdoe esse finalzinho que deu um probleminha aí, mas a gente conseguiu apresentar. Obrigado. O que ficou faltando, a gente... Boa noite, Hernani. O que ficou faltando, a gente envia para vocês por e-mail. Eu esqueci de fazer um comentário logo no começo.
houve um aumento no número de leitos da Santa Casa, que a dona Elisete ainda não tinha subido para o Quinés, por isso que está igual. E acredito que 40, 50 dias a gente entrega mais 7, entregamos mais 10, que na verdade rendeu 20, porque concentramos os pacientes de psiquiatria em 10 leitos e cada um ocupava 2 leitos, então desocuparam mais 20 leitos e ela vai nos entregar mais 7 agora. Tá? A apresentação está feita, então fica aberta as perguntas de vocês. Quem vai começar? O Gabriel já está olhando aqui com essa cara. Pode vir, Gabriel. Já vou começar. Só fui confirmar se ninguém queria antes. Primeiro, eu quero cumprimentar todos os membros aí da Secretaria de Saúde, na pessoa da nossa secretária, a doutora Águida. Acho que desde o início aí estou em todas as audiências, né, doutora? A gente sempre bateu esse papo. Parabéns para o Daniel, foi uma ótima apresentação. Na nossa última conversa, doutora, eu fiz algumas sugestões, alguns pedidos. Eu vi que um deles foi atendido, que foi a estratificação dos dados da ouvidoria, mas eu senti falta de alguns outros dados estratificados aqui. Eu estou com da odontologia, né? Quem que passou para mim da odonto? Você passou, né, Karina? Eu posso mandar no teu e-mail, que a gente... Não foi? Você tem impresso? E da odontologia... Os principais dados que eu queria, doutora, são os de visitas domiciliares, né, e do número de procedimentos, porque como vocês contabilizam cada novo atendimento como um novo procedimento, eu não consigo ver quanto foi atendido de munícipes, né? Eu queria o número de munícipes atendidos. Eu lembro que você falou isso da outra vez. Ele queria que, por exemplo, um munícipe, quais os atendimentos? A gente consegue tirar isso, Dani? O de procedimentos, Gabriel, até na última apresentação, você pegou o exemplo da odontologia. A gente colocou para você, quais são os procedimentos. Então, se a gente trouxer isso no slide, acaba poluindo muito ele. Né? A menos que a gente... Tudo bem. Né? Talvez dá para trazer em forma de relatório para vocês. A gente pode mandar para eles como um informe. Que fique interessante. Eu agradeceria bastante se pudesse ser enviado por e-mail como relatório. Aí vocês podem passar de todas as áreas. Não precisa incluir no slide para não ficar muito maçante a apresentação. Mas daí a gente dá uma estudada antes da audiência. Pode ser? Pode, você viu, perfeito. Então, da odontologia como que vem? Eu vi, ficou ótimo. Tudo isso é procedimento realizado. E aí tem a quantidade. Perfeito. E é o que eu falei para você. A gente só não consegue estratificar muito por número de pessoas, porque o sistema dá muito o procedimento. Dá um pouquinho de trabalho. Dá, mas assim, você viu o tanto de procedimento, a gente vai ter que fazer na mão cada um. Da última vez a gente até conversou um pouco sobre a compatibilidade com o DataSUS, com os sistemas do Estado. Essa limitação tem a ver com os sistemas de outros entes federativos ou é do nosso próprio sistema? Eu lembro que você ia no Ministério da Saúde até levar uma manifestação nossa do CISAB Web para ver o número de imóveis visitados e não a quantidade somente de visitas realizadas. Não sei se você conseguiu alguma coisa. A gente fez lá o protocolo junto à assessoria parlamentar e federativa do Ministério, mas ainda não teve resultado, pelo jeito. Então, eu tive uma conversa também lá no DRS. A Ana Beatriz falou para mim de uma assessora que estava de férias, né? Estou esperando ela voltar. Que em São José, ela apresentou uma pessoa que acabou batendo cabeça lá para fazer os sistemas se conversarem. Porque, por exemplo, para eu pegar minha fila e colocar na fila do Estado, a gente tem que digitar. Não vai, entendeu? Então, a gente tem feito algumas conversas com as pessoas da área para ver como a gente pode fazer com que os sistemas se conversem e facilitem para nós. Porque eu vou dar o exemplo da fila que vai para o Estado. Vamos dizer que você fale assim, não, então vamos contratar o pessoal. Essa fila era dinâmica. Hoje o Estado vai lá, pega a fila, marca algumas consultas e eu coloco outros pacientes, entendeu? Só que alguns exames, vou dar um exemplo, endoscopia. Se ela estiver ali na fila, o Estado pode puxar para a Lorena, mas eu tenho endoscopia no SIM e tenho na Santa Casa, entendeu? Então a gente tinha que conversar. O sistema do SUS, ele é bem mais simples do que o que a gente usa hoje
com o FastMed, que ele não dá todos os atendimentos que seriam necessários ao município, para a gente usar exclusivamente ele. Geralmente os municípios menores é que usam. Se vocês puderem, então, dentro aí das limitações que a gente tem dessas compatibilizações com outros sistemas, produzirem esses relatórios estratificados com os dados que estiverem disponíveis. E aí, com o tempo, a gente vai pensando em formas de tentar qualificar isso, de melhorar esses dados também, para a gente ver por número de munícipes, que eu acho que é o que eu mais quero. Da próxima audiência, eu me comprometo a falar o andamento dessa conversa nossa dos dados, e o que a gente pode fazer é mandar o PowerPoint, a apresentação normal, e junto a gente manda alguns relatórios como anexo para vocês. Porque é tudo transparente, então a gente manda e vocês podem dar uma estudada e tirar as dúvidas, tá? Maravilha. Aproveitando que a gente já mencionou a viagem que eu fiz a Brasília, na última audiência eu comentei que ia até lá e ia falar sobre a radioterapia no Hospital São Francisco. A gente teve a felicidade de ter o serviço habilitado. Lá em Brasília, conversei com o ministro Padilha sobre isso, ele disse que ia dar prioridade para a habilitação. Foi habilitado, de fato. Eu notei que ainda não foi incluído aqui o serviço de radioterapia. Eu queria entender a quantas anda isso, se a gente já começou os primeiros tratamentos, como está sendo feito e se existe ainda alguma pendência com algum outro ente federativo. Não, já está em andamento. A gente não conseguiu ainda completar a agenda, porque o paciente que estava fazendo o tratamento em outro local, ele tem que terminar o tratamento. Nós tentamos, junto ao DRS, até para trazer para esse paciente não precisar viajar, mas eles não autorizaram. Então, estão entrando os novos casos, a gente está completando. Então, a agenda deles não está cheia. É isso mesmo, Karina? Quer complementar alguma coisa? A Karina hoje está falante. Boa noite a todos. Isso mesmo. E, na realidade, a gente faz o filtro aí dos levantamentos por grupo de procedimentos, né? E se puder observar aqui, lá no item quimioterapia, ele teve um pequeno aumento aí, que não é significativo também, porque a radioterapia está bem tímida mesmo, né? Porque são pacientes autogerados no hospital que são atendidos. E o agrupamento aqui, então, ele acabou encaixando aqui na quimioterapia, mas eu me comprometo que no próximo a gente estratifica isso, dividindo a quimioterapia com a radioterapia, para ficar mais claro. Tá bom? Obrigado. Mas houve sim atendimento. Desde julho, os pacientes já estão sendo atendidos. Tá bom? Eu fico feliz. Doutora Agnes, inclusive, me colocar aqui à disposição, se existir outras formas da gente fazer esse diálogo com o governo federal, tiverem demandas que o município tem, me passem, que assim que eu for para lá novamente, faço questão de levar até o ministro para que a gente consiga atender. Foi uma alegria gigantesca conseguir ajudar na habilitação aí da radioterapia. Não, a gente agradece muito. Doutora Agda, um outro ponto, eu estou com alguns pontos aqui, eu vou tentar passar rápido para não tomar muito da audiência. Eu queria falar sobre o canal de demandas que a senhora disponibilizou na primeira audiência que a gente teve aqui por e-mail. A primeira audiência que a senhora já estava como secretária. A gente mandou alguns ofícios por esse canal, a gente fez alguns questionamentos por esse canal via e-mail, perguntando se os ofícios estavam sendo respondidos, e a gente nunca teve uma resposta. Os munícipes também que fizeram as demandas, que geraram os ofícios, não tiveram essas respostas. Eu queria saber se esse canal ainda funciona e, se possível, que fosse, pelo menos, acusasse o recebimento, que falasse que foi recebido, para que a gente tivesse a segurança de que as demandas estão sendo recebidas, estão sendo olhadas. O nosso canal de e-mail passa pelo secretário de governo, o Roberto Abreu, eu sempre chamo ele de José Abreu. E eu vou conversar com ele e a gente entra em contato com você para ver, tá bom? Mas é aquele e-mail mesmo que a senhora disponibilizou naquela audiência, a segunda audiência, se eu não me engano. O Gabinete Ponto Saúde? Isso, acredito que sim. Isso. Então eu peço para a senhora fazer esse intermédio, porque a gente não está tendo as demandas respondidas e isso gera preocupação, né? Saúde é a área que mais gera urgência, então Não, pode a gente deixar. fica preocupado. Vou voltar num tema também que falamos nas últimas audiências, sobre os telefones da Secretaria da Saúde, que alguns não atendem. Está sendo tomada alguma medida prática para que a gente tenha maior responsividade nesses telefones? Porque muitas vezes eu ligo e não sou atendido. Não sei se é uma exclusividade minha, mas eu tenho essa dificuldade. Não tem como, né? Deixa eu só falar. O Túlio é o nosso diretor administrativo, começou
Quanto tempo? 20? Nossa, coitado. Então, faz 20 dias que o Túlio está aí. Está com algum problema no telefone? Porque eu recebo as minhas ligações que chegam para mim e para a Tatiane, elas vêm normalmente. Não tem nenhum problema mapeado, mas eu me comprometo em verificar o setor de tecnologia que está acontecendo, te dar uma informação. Obrigado, Túlio. No final da audiência eu pego o seu número aí, se puder, para a gente depois trocar umas figurinhas. Outra coisa, doutora Águida, a gente tem recebido muitas demandas aqui no gabinete sobre os processos de transferência da UPA Dr. Telmo para algum pronto-socorro, seja a Santa Casa, seja qualquer outro pronto-socorro que atenda aqui de forma secundária. Existe algum plano de se revisar esse procedimento de transferência? Eu acho que isso é o que eu mais recebo de demanda no gabinete hoje, de pessoas que são atendidas no pronto atendimento da UPA, têm algum problema mais sério e não conseguem ser transferidos para a Santa Casa, ou por falta de transporte, por falta de leito. Queria entender se existe algum plano para solucionar esse gargalo. A falta de transporte ali nunca, tá? E o transporte do paciente que está na UPA Dr. Telmo, ele é feito, eles têm a ambulância deles e vai acompanhado com um médico sempre. Inclusive, a gente está estudando a reestruturação, porque o médico sai muitas vezes para acompanhar esse paciente e para o atendimento da ficha azul e verde, onde muitas vezes dá retenção. O que ocorre, na verdade, é que a Santa Casa fica sempre lotada e acaba retendo. Hoje, a nossa realidade ela é um pouco diferente. A gente tem um grande número de pessoas idosas com doenças crônicas. Então, os leitos acabam ficando mais tempo ocupados. E aí eu fico com o paciente retido na Telmo. Aí eu quero deixar bem claro também no Parque Meia Lua, mas lá eu tenho só 2 leitos, né, de observação. A Telmo inicialmente supostamente seriam 10 leitos, a gente chega a abrigar 20, 22 pacientes, né? E esses pacientes têm um médico visitador que acompanha, então ele vê as prescrições, ele passa a visita, ele conversa com as famílias e esses pacientes recebem as prescrições, eletrocardiograma, raio-x, etc. Quando é um paciente que precisa de uma tomografia, alguma coisa, a gente tem nos esforçado bastante para que vá para a Santa Casa para fazer a tomografia e a gente dá uma sequência no diagnóstico dele. O que ocorre é que eu tenho uma limitação de número de leitos, pela Santa Casa está cheio, então isso leva a gente a melhorar, a subir a régua ali do atendimento da UPA Dr. Telmo, que está muito bom nesse sentido de enfermaria e a sala vermelha deles. E a nossa segunda referência seria a Santa Casa de São José e o regional. Eu posso até enviar para vocês na próxima, vocês me lembrem, a próxima apresentação, um arquivo dos números de pacientes transferidos. Então, você tem tipo 400 que vão para a Santa Casa de Jacareí, 1 ou 0 para a Santa Casa de São José e 15 para o regional. A gente tem uma cobrança, nós cobramos isso em reunião quando vão os outros secretários, né? A gente cobra isso deles, que aumentem a oferta, e a gente está trabalhando para aumentar o número de leitos da Santa Casa, conforme liberamos esses 20, e agora vamos liberar mais 7. Também trabalhamos a equipe de clínica médica lá para que tenham pessoas mais experientes que possam ter segurança e dar uma alta, um bom tratamento e uma boa alta para a gente ter o que a gente chama de giro de leito. Não sei se o Anderson quer falar alguma coisa, complementar, é só isso? Certo, isso. Obrigado, doutora. 2 perguntas relacionadas a isso para a gente finalizar esse tópico para o próximo. Vocês chegaram a calcular o tempo médio dessas transferências, depois que é diagnosticado, que é percebido que é necessário fazer a transferência, quanto tempo leva para que essa transferência seja efetuada? E a segunda pergunta, eu vi aqui que a gente teve um aumento significativo nos leitos não SUS, na maior parte dos hospitais. Existe algum estudo, de um lado, e do outro, folga orçamentária, a possibilidade orçamentária da gente aumentar a contratação dos leitos, que hoje são não SUS, para eles se tornarem SUS também?
Os relatórios eu posso mandar para você do tempo de permanência na Telmo, o tempo que leva. A gente tem isso daí, a gente estuda muito e eu mando isso na hora de cobrar lá do departamento regional. Eu sempre tenho essa carta na manga com eles. A gente chegou a ter alguma conversa com um hospital privado, mas não teve muito interesse, e a gente está, inclusive, aguardando um orçamento. Já fizemos vários estudos nesse sentido de aumentar mais o número de leitos e poder ofertar mais para o município, que realmente precisa. A gente está em estudo. Ótimo, isso é uma boa notícia, tomara que dê certo. Sobre a unidade de saúde da família do Jardim Nova Esperança, a gente constatou recentemente que falta um médico generalista, ou faltava um médico generalista em uma das equipes multidisciplinares. Eu queria saber se já foi suprida essa falta e, se não, se já existe algum estudo da contratação, alguma expectativa de que esse médico seja contratado. Então, hoje, na verdade, eu tenho... chegou mais um médico. O do Jardim Esperança, a gente está com 2 profissionais do Mais Médicos e um da Humanitas, que eles estão revezando, porque saíram dos Mais Médicos e a gente tem que chamar pelo credenciamento. Então, está em fase de documentação, de regularização de documentação. Então, a gente cobriu com algumas agendas ali. Tem uma médica de licença maternidade no Parque Santo Antônio, que vai voltar agora em novembro, e uma médica que está afastada, que é do Parque Brasil. Então, a gente tem 2 faltas no Nova Esperança e uma em cada um desses... Não, eu falei, eu tenho 2 que estão cobrindo o buraco, vamos dizer assim, lá do Nova Esperança, e um já foi reposto. Então, na verdade, eu tenho uma falta só. É isso? Cadê o Renildo? É isso? É isso. Cadê Certo. o Renildo? Está aqui, o papagaio aqui atrás. Ó. Essa falta gerou bastante revolta lá no Nova Esperança. Fico feliz que já esteja em vias de ser solucionado. Sim, mas a gente fez uma solução alternativa. Em alguns dias a agenda não está full time, mas justamente para não dar falta, e assim que a gente conseguir regularizar a parte documental, a gente já vai substituir. Ótimo. Agora eu quero falar um pouco sobre a UBS do Cidade de Salvador. A gente recebeu algumas denúncias sobre o clima difícil que está nessa unidade de saúde. Inclusive, fiquei sabendo que um médico foi preso numa sala por um paciente recentemente. A gente recebeu essa denúncia. Isso gerou bastante preocupação na gente, principalmente pela não conseguir atrair mais médicos, né? Você vai prestar um serviço, você acaba preso numa sala, sendo hostilizado, você evita que novos médicos sejam captados. Existe já alguma ação para que a gente consiga resolver os problemas na unidade de Cidade de Salvador? Que eles já são antigos e eles parecem estar aumentando com o tempo. Você bem falou, é um problema antigo que a gente tem ali, e toda vez que a gente mexe com o RH, com o ser humano, a gente tem que ir com bastante cautela. Então, nós fizemos a troca da supervisão, e a supervisora lá é muito boa atualmente, mas as pessoas que já estão, vamos dizer assim, numa zona de conforto, às vezes elas têm resistência a mudar. Mas a gente está trabalhando em cima disso, sim, e nós vamos melhorar o clima e o desempenho da unidade. Ótimo. Já deixar aqui registrado que uma das queixas que eu recebo bastante é sobre a falta de recepcionistas, que tem, acho que em todas as unidades, né? Talvez seja um gargalo que a gente tem que dar uma atenção para conseguir resolver. A gente está também trabalhando em cima disso. Hoje à tarde fizemos uma reunião, e todas as unidades a gente tem ciência disso, e vamos, se Deus quiser, repor logo a recepcionista, inclusive para melhorar a qualidade do atendimento. Ótimo. Sobre o absenteísmo, vocês comentaram sobre uma troca de metodologia. Que troca que foi essa? Consegue explicar por cima, rapidamente? A gente teve alguns problemas com o Estado, com o agendamento deles. Inclusive, houve uma época que eles falavam que a gente estava perdendo consulta, e não era uma realidade. Essas consultas não apareciam para nós printamos telas, enviamos e tudo. E agora eles querem que a gente marque antes.
Então, o que a gente marcava a consulta num tempo menor, hoje a gente marca praticamente com 30 dias e a gente julga que o paciente fica muito distante. Então, nós estamos revendo uma maneira de lembrá-lo antes. O aplicativo FAST também você consegue cancelar a consulta. E a gente está conversando com o Estado a voltar a fazer o agendamento da maneira anterior, porque houve um aumento do absenteísmo ali das consultas do Estado, conforme mostram os números. Foi geral, né? Em todos Não sei se a Karina quer falar alguma coisa. A Karina falante. É isso mesmo, a gente mudamos a estratégia do agendamento devido à perda primária que o Estado estava demonstrando. Então, para que a gente conseguisse aproveitar todas as vagas, a gente está, assim que a vaga é disponibilizada pelo Estado, nós fazemos a utilização. E daí fica, às vezes, distante da data do agendamento, e às vezes o paciente, acho que às vezes esquece, né? E a gente tenta também, como um meio de evitar o absenteísmo, a gente fazer contato com o próprio paciente. Porque quando a gente faz contato com o familiar ou deixa recado com o vizinho, a gente percebe que existe também o absenteísmo aumenta. Então, a gente tem feito algumas ações para diminuir aí o absenteísmo. Da última vez a gente comentou sobre o contato pelo WhatsApp, que vocês estavam começando a estudar, avisar que a consulta ia acontecer. Existe algum avanço nesse sentido? Isso. Hoje, o call center, a gente tenta contato com o paciente. Se a gente não consegue, muitas vezes o paciente está trabalhando, ou às vezes, né, não reconhece o número, a gente agenda o paciente, encaminha o WhatsApp avisando. Mas a gente iniciou agora, eu acho que é algo que precisa ser melhorado, porque a gente encaminha e não tem o retorno do paciente, se ele vai poder comparecer ou não. Mas a gente já iniciou aí encaminhando mensagem, utilizando o WhatsApp. Tá bom? A gente testou aqui no gabinete, dá certo. Os nossos atendimentos começaram a ser bem mais fluidos, com menos absenteísmo, depois que a gente começou a avisar pelo WhatsApp um dia antes. Então, fica aí a sugestão. Obrigado, viu? Eu queria falar um pouco também sobre o Agora Tem Especialistas, dado que foi aprovado ontem, eu acho, na Câmara e no Senado, a medida provisória. É um programa do governo federal que facilita o acesso a especialistas, a tomografia, a tratamentos de alta complexidade. Existe algum diálogo com o governo federal para que a gente possa aderir a esse programa e possa receber todos os benefícios que ele traz? Olha, a gente recebeu o aviso deles que a gente vai receber um colonoscopista que vai para a Santa Casa, mas não tem ainda, já foi por telefone até, né, Karina? E tinha mais, eles declinaram, né? Eu estava toda feliz. Na realidade, a gente todos esses programas que o Ministério está saindo, a gente está tentando fazer adesão, né, do PMAI e tudo, de OCI, médico que vem, médico residente. Então, a gente fez solicitação de 4 médicos para o Ministério e provavelmente a gente consiga um médico que seria um colonoscopista. Isso. Esse aí parece que é certo. Isso. Não está escrito ainda, mas é certo. A gente houve um contato do Ministério, né, e com a gente solicitando informações sobre a Santa Casa, se ela tem equipamento, tudo para poder receber. Mas ainda não está nada certo, só houve esse primeiro contato. E além disso, eu fui junto com a Karina no Policlin, mas eles não se interessaram para aquele programa que o hospital privado pode fazer e trocar, né, por eventuais dívidas ou futuras. O São Francisco se inscreveu para fazer adesão. Nós fomos também no Alvorada, estamos esperando a resposta e eu vou agendar essa semana o Antônio Afonso para ter uma conversa com eles. Vamos ver se eles se interessam, porque a gente sente uma certa resistência. Eu não sei se eles têm um pouco de receio com as tabelas e tudo, mas a fala que vem do Ministério que é equivalente à tabela praticada no Estado, né? Então, vamos ver se algum deles se dispõe a ajudar a gente com esses exames e tratamentos. Esse braço do programa é excelente, né? Porque viabiliza... Nossa, muito bom. Boa noite, Daniel. A última pergunta, porque se eu não passar aqui o Valmir vai me bater, que ele está bravo com a demora das perguntas.
A gente teve aquele caso das vacinas vencidas, que estavam em processo de investigação. Eu queria saber se a gente teve um resultado já. Olha, atualmente elas está tendo uma ação na corregedoria, né, Dani? E a gente, enquanto Secretaria de Saúde, a Vigilância emitiu todos os relatórios e estamos aguardando um posicionamento deles. Daniel quer falar um pouquinho? Isso, a corregedoria terminou as oitivas dela, mandou para processo administrativo e a presidente tem uma comissão, né, avaliando tudo isso para ver o que vai surgir de resultado aí a partir dessas ações. Certo. Então, assim, muita calma nessa hora. Eu não tive ainda nem da outra prestação de contas, a gente está aguardando o relatório também da comissão processante para ver o que vai acontecer com tudo isso, mas a corregedoria já terminou o processo dela, encaminhou para comissão processante que está avaliando, chamando as pessoas para dialogar. A vigilância mesmo já teve que mandar novamente vários documentos, até a pedido dos advogados das pessoas envolvidas. Então está nesse processo, Gabriel. Entendi. E aí então a gente já foi apurado indício de materialidade de alguma coisa. Isso. Já que tem uma comissão processante. Está com a comissão processante e a vigilância não teve dados ainda de como está esse processo. Pelo contrário, nos pedem ainda mais provas, mais isso, mais aquilo, para subsidiar toda a comissão lá. Certo. Está nesse processo. Só fazer uma colocação. O que a gente tirou disso, né, porque foram várias reuniões e várias conversas internamente, nós fizemos uma revisão detalhada de todo o processo do momento, desde que quando a vacina sai, chega na vigilância e vai para a unidade, como é aplicada, e a gente refez passo a passo e nós modificamos tudo para que... Então, isso levou a gente a dar uma boa melhorada nos processos de trabalho. A gente já tomou essa ação ali na época que aconteceu. Agora, resultado oficial, a gente não tem nada, o que é a resposta da tua pergunta. Não, mas eu senti isso, na verdade, doutora. Eu faço fiscalizações desde o início do ano em unidades de saúde e eu percebi que existe um cuidado ainda maior do que a gente já tinha em relação à validade das vacinas. Eu, inclusive, peço sempre para que quem aplica me mostre, para a gente ver. Eu nunca vi nada vencido, então, parabéns. E eu queria, só para finalizar, não é uma pergunta, mas um pedido para que a gente possa, entre essa e a próxima audiência, marcar uma reunião para que vocês possam me passar todos esses dados, os relatórios, todas essas conversas, para que a gente não perca isso de vista. Tá bom. Agradeço. Valmir. Valmir, pode perguntar quando você quiser, Valmir. Primeiramente, boa noite, doutora Agra, toda a sua equipe que está aqui da saúde. Você tem me ajudado muito no Parque Minha Lua, não ajudado eu, que tenho ajudado aquela população de lá. Doutora Agra, eu fiz um ofício para você, sua secretária, e fiz também um para o Celso Florencio, que coloca mais um médico no Parque Minha Lua, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Porque agora, o que eles fazem? Se demora, eles vão na casa da Tânia, ou se não, vai na minha casa. Para mim tirar a foto da pulseirinha dele, que a hora que ele chegou, eu não posso fazer isso. Mas depois a Tânia liga para lá, chegou a tal hora e tal, tal. Tem me ajudado muito. Esse médico é interessante estar lá, porque esses 4 dias é problemático para o Parque Minha Lua. Porque eles vêm aqui no Dr. Telmo de Almeida Cruz, quando ele chega na porta e vê que está cheio, eles vão para lá. Eles têm toda a razão. Se demora aqui, lá sai mais rápido. Então, peço de favor para você e o Celso, enfim, para você primeiro, depois para o Celso, entreguei na mão dele, para você rever-se lá para nós lá, se essa firma que está lá tocando o serviço, se foi contratado com 2 médicos, ou com 3, ou com 4, para ajudar a população do Parque Minha Lua. Terminou a sua fala? O seguinte, não, pode falar. O Celso, no mesmo dia, falou para mim, no mesmo dia que você teve com ele já falou. Eu pedi para o doutor Anderson aqui qual que é a tomada de ação. Então, a gente tem o pediatra 12 horas, tem 2 clínicos dia e tem um clínico noite. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para não fazer errado
eu vou tirar o relatório do tempo de espera de todos, de segunda a segunda de lá, para eu mapear quais os horários que está tendo. Aí, antes de eu trazer um outro médico, eu preciso verificar se é um médico em questão que está me dando problema, que está atendendo devagar, ou se realmente é um horário que está dando muito problema. Eu vou te dar um exemplo. Lá atrás, na Telmo, teve uma época que a gente pôs um médico que a gente chamava de Cinderela, que ele ia das 10 da manhã às 4 da tarde, que era o horário que ninguém vencia atender. Então, eu vou mapear o problema para trazer uma solução para você. Pode ficar tranquilo, eu já conversei e o Anderson está levantando os dados, tá? Tá. Outra pergunta. Doutora Agra, eu mandei 70 mil de emenda impositiva para fazer uma cobertura lá no postinho da família, na rua Arthur Casarino, rua 7. Fica na esquina lá. Conforme ele era acostumado, o povo, ir lá no 24 horas, tinha cobertura, lá não tem. E dia de chuva e de sol, eu já estive lá, porque eu não tenho convênio. Eu fico lá também com eles. Quando chove, eles têm que ficar na chuva. Como é que está o andamento dessa cobertura nesse postinho? Agora, aquele homem que está trabalhando aqui há 20 dias vai responder para você, porque da última vez que eu perguntei, estava em andamento, estava fazendo estudando os preços. Como é que está isso aí? Valmir, boa noite, tudo bem? Valmir, primeiro, as emendas impositivas estão todas no GPRO, com processos abertos, habilitadas, aguardando a liberação da Secretaria de Finanças. Atrelado a isso, ao lado disso, a reforminha ali o SMF do Meia Lua, a gente já está elaborando os 3 primeiros documentos, né, que são o estudo técnico preliminar, o termo de referência e o estudo de risco, para a gente poder fazer essa reforma do telhado. Mas até que isso saia, demora um pouquinho, então eu vou pedir para a equipe de manutenção da Secretaria dar um pulo lá e ver o que a gente consegue fazer para diminuir o que está acontecendo. Obrigado pela pergunta. O Túlio da Prolar, agora é da Saúde. Agora ele é Túlio da Saúde. Se falar Agora que ele é da Prolar, eu fico também. brava. Agora vai, da Saúde. Outra pergunta. Eu fiz um documento e mandei para vocês por que o postinho da cidade de Salvador, ele não é das 7 às 22 horas. Porque quem reclama são eles mesmos, de lá. Vereador, por que não vai até as 22 horas? Por que nós temos que ir lá no Parque Minha Lua, se pode atender até 22 horas aqui na cidade de Salvador? Tem habilidade de fazer isso na cidade de Salvador, das 7 às 22? Valmir, vai mudar toda a estrutura do RH e do plantão, porque ali é um plantonista das 7 da manhã até as 19. E aí eu não consigo alguém que vá até as 22. Eu vou ter que colocar técnico de enfermagem e recepção por causa de mais 3 horas. Então, é complicado para nós isso daí. Tá, não, porque vocês vão ficar sabendo que não pode, e aí eles vão ficar sabendo, porque senão eu não pergunto e falo, você não perguntou nada, vereador. Sabe como é que é, né? Vereador... Aí tem que dar a resposta. Técnica para isso? Já? A gente já fez alguma resposta técnica. Se você quiser enviar, eu refaço ela para você. Bom. Tá? Muito obrigado. Outra coisa que acontece no Parque Minha Lua. Hoje o Daniel, né? Seu nome é Daniel, esteve lá. Eu estive lá na praça que meu filho faleceu. Aí colocou o nome da praça, Alexandre Ferreira Pereira. Quando nós fomos tirar foto lá para reformar a praça, a estagiária, ela levou 70 picadas de carrapato. Eu fui lá, fiquei andando lá, achava que não tinha carrapato. Estou com o corpo todo cheio de carrapato, já saiu tudo. É uma coceira enorme. Fui para o posto médico, tomei 2 injeções e me deram um remédio, comprei outro da farmácia e estou passando e não está sarando. Meu corpo está coçando demais. E, além disso aí, não é só na praça, são todas as praças do Parque Minha Lua cheias de carrapato. Aí fomos também lá na creche Ruth Cardoso,
que tem as crianças também com carrapato lá. Ele constatou também, conversamos com a ex-diretora, a diretora não estava, mas estava a outra lá, a diretora, conversamos. Então, o Parque Minha Lua, peço de favor, achar um jeito de colocar remédio nas praças, porque ninguém aguenta tanto de carrapato que tem lá nas praças. O Parque Minha Lua são todas praças. Daria para fazer esse favor para a gente? Ô Valmir, deixa eu só esclarecer. Eu vou falar da creche e o Daniel é especialista no carrapato, ele vai responder. Vai lá. A creche não é carrapato. Existe, a hipótese diagnóstica ali é de parvovirose, é um vírus que passa de criança para criança, porque ele é bem contagioso. Então, vai pela saliva, vai para a mão, de botar na boca e botar no olho. A gente está trabalhando lá desde o dia 2 de setembro e não é rubéola, não é sarampo, não é catapora, carrapato, é parvovírus, e a gente está fazendo o acompanhamento, já fizemos a limpeza da creche e a gente está tentando fazer a contenção disso com a creche funcionando. Já fizemos reunião com o Celso. Enfim, estamos trabalhando junto com a educação, a vigilância, e está, por enquanto, sob controle. O carrapato, o Daniel vai explicar. Então, Valmir, a gente tem feito ações já há um bom tempo lá no Meia Lua, inclusive tirando os animais, esses animais cavalos, que os moradores estão deixando nas praças. Os cavalos vão para os pastos, ali tem uma área de pasto bem ampla. Eles saem dos pastos, vão para as praças carregando carrapato e ali são depositados, então, os carrapatos. Agora, em setembro, outubro, novembro, a gente tem aí a fase da eclosão, principalmente do carrapato estrela, do famoso carrapato que a gente fala que é porvinho, é bem pequenininho, e ele vai e pica a pessoa e sai. Não é aquele que se aloja e fica ali um bom tempo, igual o carrapato convencional. Esse tipo de carrapato, o carrapaticida, ele não tem efeito prático, né, sobre ele. Então, conforme você vive pedindo, Daniel, vamos lá aplicar algum inseticida, carrapaticida, para a gente liquidar com esse problema. Infelizmente, isso não é possível, tá? O que a vigilância de zoonoses, que cuida dessa parte, tem feito é orientar a população a não deixar animais ali, inclusive cavalos, e principalmente ali, como a gente foi ver hoje na creche, a gente tem um corredor ali no pasto, onde quem mora lá no Lagoa Azul, para levar a sua criança para a creche, leva ali por aquele corredor que passa no meio do pasto. Nisso ela adquire o carrapato, e leva, seja para a praça, seja para a escola, seja para onde ela for transitar ali no centro urbano, vamos dizer assim, do Meia Lua. Então, a gente tem orientado a população. Hoje, a gente foi até exclusivamente lá na OMSF, sensibilizar ainda mais os profissionais da unidade ali, a orientar a população e, principalmente, conter o trânsito aí desses animais. Sei que é difícil, mas, infelizmente, é o que é possível ser feito. E, principalmente, a gente tem orientado a infra manter áreas públicas com o mato baixo. Com o mato baixo, principalmente com o tempo quente, ele não deixa o carrapato se alastrar, porque ele resseca ali e o carrapato acaba não saindo ali ao entorno. Nas praças, isso é muito importante, que nem você colocou, o carrapato não fica no cimento, ele fica no gramado. Então, toda a praça ou local de gramado ter um caminho de passagem de concreto, que as pessoas vão passar por ali e não se contaminar com o carrapato que está na grama, tá? Infelizmente, a gente tem algumas áreas do Meia Lua que por 10 anos a gente vai ter que ficar fazendo esse trabalho, porque existe sim ali o predomínio do carrapato estrela, que pode sim transmitir a febre maculosa se tiver com o agente causador dessa doença. Ainda bem que esses carrapatos não estão contaminados com esse agente causador da febre maculosa. Então, por sorte, o senhor não está doente e assim por diante. Tem os sintomas clássicos aí da picada do carrapato, mas passageiro. A gente orienta a população, dentro de 15 dias a partir do contato com o carrapato, se tiver algum sintoma, principalmente febre, procurar unidade médica, porque tem como cuidar da febre maculosa, principalmente com antibiótica, a doxiciclina.
Tá? Então, é um antibiótico que tem efeito prático e, se administrado no tempo oportuno, não leva às complicações. Tá? O desejo do senhor, eu sei que é real, né, que a gente tivesse algum medicamento, inseticida, carrapaticida, que a gente tivesse um efeito prático e efetivo, porém a gente não tem. Inclusive, eu passei uma nota técnica do Estado, né, da CCD, do Centro de Controle de Doenças, que realmente a gente não tem nada para aplicar ali e falar assim, olha, acabou. Né? A gente tem mapeado a região de Jacareí inteiro, a gente tem aí toda a geolocalização dos locais onde tem carrapato e a gente faz o controle aí de orientação e tudo mais com a população. Inclusive, ali o que traz a criticidade para o meia-lua é o trânsito, principalmente de cavalos, que a gente tem pedido para a população não levar para a praça. E quem tem um cavalo, fazer a lavagem com o cavalo, principalmente com carrapaticida próprio para pelagem. Né? Isso é possível e pelo menos não mata o carrapato, mas ele não vai para o animal e ser transportado. Então isso é um efeito prático. Tá? E é isso que a gente tem orientado a população e a gente fez essa orientação hoje, novamente, com toda a equipe da OMSF, para eles nos ajudarem, principalmente a gente, comunidade de saúde, que sabe aonde tem esses animais, fazer a orientação, seja para o dono do cavalo e assim por diante. Bem como, se tiver cavalo em área pública, abandonado, pode ligar para a gente que a gente tem um mecanismo de remoção desse animal. Tá? Mas se ele tem dono, a gente precisa orientar o dono para que ele tenha esse cuidado e não transmita essa zoonose para a população do meia-lua. Tá bom? Tá, obrigado pelo... Doutor Agra, gostaria de pedir um favor para você, dizer para o posto médico do Parque Meia-Lua, lá, o coordenador, que eu estive lá na sexta-feira, eu cheguei, era 19 horas e saí 21. Quando está cheio, talvez chegue uma pessoa infartando lá, que chegou a mulher, os dois médicos vão atender. Claro que tem a obrigação de atender quem está com mais risco de vida. Então, quando for assim, sair alguém lá dizendo, olha, a mulher está infartando, que era uma mulher mesmo, então nós vamos demorar um pouquinho para atender vocês. Porque eles acham que os médicos estão dormindo ou estão no celular. Então, eu vou completar aqui para depois você dar a resposta para mim. Aí eu estava lá, e a pressão já tinha subido por causa disso aí. Aí os munícipes chegavam e diziam para assim, vereador também, eu falei, calma, eu também estou com pressão alta. Se vocês deixarem a pressão mais alta, eu vou morrer aqui, vocês vão perder o vereador. Daqui a pouco não tem vereador no bairro mais. Desculpa aí, hoje eu vou passar no médico. Ah, não, desculpa. Aí eu mostrava a pulseirinha para eles. Não, você está passando no médico mesmo. Ah, você não está aqui de olho não, né? Eu falei, não, eu estou aqui, estou ruim. Falando para os munícipes. Mas aí tira a dúvida de quem está esperando. Porque eles acham que a médica ou o médico está no celular e não quer atender. Então não custa nada. Falou, olha gente, chegou aí o paciente, chegou ruim. E eu tenho que estar os dois médicos lá. Aí tira a dúvida. Aí eles vão ficar esperando uma boa. Agora, ficar 2, 3 horas, 4 horas esperando, sem resposta... Aí fica ligando para a Tânia e para mim, para a Tânia e para mim, para a Tânia e para mim. Pode. A gente já teve essa conversa lá na Telmo e deu uma melhorada. Eu vou pedir para o Anderson falar lá, porque faz sentido. Custa nada pedir para algum colaborador ir lá na frente e avisar, os médicos estão em atendimento numa emergência e daqui a pouco o atendimento já vai regularizar. Que, é claro, se tem uma pessoa que está passando mal, todo mundo vai entender, né? Então, pode deixar que a gente vai ver isso. Quero agradecer vocês todos que estão aqui presentes hoje e vamos à luta. Vamos lutar, que a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Estamos juntos. Estamos juntos. Daniel, quer falar? Boa noite a todos aí. Peço desculpa que eu estava tratando da minha parte dentária aí, teve um atraso. Tá, eu vou ser bem breve aqui. Eu queria fazer uma pergunta, doutora, referente hoje a questão dos trabalhos de ambulância, que utilizam os carros, né, e levam o pessoal, exemplo, a Luci Montoro, que está tendo um atraso na hora de buscar o paciente. Estou tendo algumas reclamações aí que está levando cerca de... O carro para chegar meio-dia, está chegando às 13 horas.
E isso tem questão da pessoa se alimentar, a criança que está utilizando. Queria saber se vocês estão cientes disso, que está acontecendo. Olha, eu particularmente não recebi nenhuma reclamação. A gestão os agendamentos da ambulância sempre funcionam redondinho. A gente trabalha conforme a demanda, então ele vai levar outras pessoas e depois volta para buscar. Se você quiser me passar depois os nomes para eu levantar o que houve, se foi uma coisa pontual, se está sendo recorrente, não sei se tem alguma reclamação para você, não, né? Não veio nada para nós assim. Então, aí eu já te respondo se foi uma coisa, Sim. uma intercorrência ali pontual, se isso está acontecendo, e eu já justifico para você. Ah, legal. Tá? Uma outra pergunta que eu quero fazer aqui. Referente a... Encaminhei um documento, um ofício, sobre o contrato dos médicos hoje do UPA Dr. Telmo. A questão do valor do plantão que é pago, o número de médicos. O que me preocupa um pouco, hoje estive lá conversando na saúde, a questão é que aumentou o número de médicos hoje no UPA. A gente está tendo a questão do médico que atestava óbito, que sempre você tinha 3 e ficaria com 2, porque sempre tinha que retirar um médico para poder atender. O que me preocupa um pouco é que as coisas estão melhorando, até agradeço aí, fizemos uma indicação em janeiro para o prefeito, referente à saúde, para colocar uma sala de ortopedia, ter o médico para testar óbito, trazer o laboratório ali no local para poder receber os exames, ser mais rápido o atendimento. E as coisas estão andando, mas a gente ainda se preocupa que ainda continua a superlotação, no Dr. UPA. Queria saber se isso está sendo acompanhado, fiscalizado de perto, a quantidade, quantos médicos atende, se a proporção de cada médico está equivalente a cada valor X, porque me preocupa, até que está sendo feita agora uma sala do Fast Track, eu acho que vai ser rápido o atendimento, pessoas que estão com uma dor de cabeça, dor de garganta, vai ser muito legal isso daí, mas me preocupa, porque ali a gente sabe que a saúde sempre não vai conseguir zerar nunca. Mas a gente tem muita reclamação, chega no gabinete, você está em casa à noite, telefone tocando, pessoas reclamando da demora. Se a gente pode ter um trabalho mais aproximado nessa questão de ser um atendimento mais rápido a quem está precisando receber o cuidado. Olha, a gente, assim, inclusive vem muita pergunta, o médico não foi? Não, é 100% o contratado, 4 clínicos de dia, 3 à noite, um lá na emergência e eu tenho o visitador. Aí entrou o médico do óbito, que ele ajuda, quando ele não está fazendo o óbito, ele ajuda lá na frente, ele ajuda nas visitas, ajuda em remoção, ele é um coringa. E a gente vai começar o Fast Track, que nós vamos colocar 2 médicos para atender a ficha azul e verde. Então, eu acredito que isso daí vai parar. Que a UPA, ela está, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas inchada, porque ela começou com 4 consultórios, e hoje a gente tem mais de 20 mil atendimentos ali. Então, a gente expande o quanto dá, por isso que nós estamos trabalhando em cima de fazer a ala corujinha, que é para poder ter mais espaço, tirar a pediatria e poder expandir por ali. Então, a gente vai fazendo as coisas gradativamente. Agora vai entregar o Fast Track, vai entregar também a sala de gesso. Então, os pacientes agora só vão para a Santa Casa quando tiver a sala de gesso, só para casos cirúrgicos ou de internação, no caso da ortopedia. E eu acredito que isso vai dar uma boa melhora, uma boa vazão ali nos atendimentos, porque se você for olhar, fazer um estudo ali, que a gente faz um monte desses estudos, 70% é azul e verde, se bobear mais um pouco, na segunda-feira, por exemplo. Então, a gente está acompanhando para melhorar isso daí. Legal. A parte de logística, claro que a gente precisa primeiro cuidar a parte de dentro, do UPA, mas a parte da logística também me preocupa, tá? Tive à noite esse dia fazendo uma fiscalização e muitas lâmpadas apagadas, queimadas. Eu queria saber se é de responsabilidade
da própria UPA poder também atender essa demanda. Até a questão de chega ali a ambulância, muito escuro. Precisava rever também essa questão. A manutenção é da OS, a caminho de Damasco, mas aí a gente pode notificar, avisar, porque eles são bem solícitos. Tudo que a gente pede, normalmente, eles atendem, viu? E uma questão também que a gente é muito cobrado, que às vezes a gente acaba tendo que explicar, né, para o munícipe, a questão dos leitos. Hoje a gente tem uma questão muito complicada, né, na Santa Casa, sempre espera de pessoas pelaquela vaga do CROSS, e a gente tem sofrido muito na questão de vereador, né? Eu sou da pessoa que eu trabalho com transparência, sou contra essa questão de favorecer um ou outro, acho que todo mundo merece ter igualdade, né? Mas a pessoa liga preocupada, o pai precisando, a mãe precisando, e a gente sempre tem essa questão de sempre estar, né, pedindo esse apoio. Há aí um estudo para aumentar isso, porque é claro que precisa hoje urgente um hospital municipal, né? Já estamos lutando para isso. O Gabriel tinha comentado logo no começo, então a gente já teve uma primeira ação, que foi montar uma ala para colocar os pacientes de saúde mental. Então, antigamente, eles ficavam, se eu tinha 10 pacientes, ele ocupava 10 leitos, porque ficava sozinho, então hoje eles ficam na ala, me liberou 20 leitos. Na prestação de contas ainda não aparece, porque não tinha subido no QNES. Acredito que daqui a uns 40, 50 dias vão liberar mais 7 leitos. A gente tem cobrado bastante o Estado para dar uma retaguarda para a gente, porque eu avalio que o número de transferências que a gente faz para o Estado é pequena, né? Assim, ele é bem pequeno, e estamos estudando mais maneiras de poder ofertar mais leitos para o município, até que não se resolva a questão do hospital municipal. O que eu quero deixar bem claro aqui, até porque muitas vezes as pessoas me tensionam pelo fato de eu ser médica, o diretor de urgência, ele é médico também. O que ocorre é o seguinte, chega muito para nós, é muito frequente. Meu pai é um idoso que está lá faz 3 dias e chegou uma pessoa e essa pessoa já foi. Então, veja bem, eu nunca vou ligar e vou falar, transfere o fulano, porque eu não conheço o caso como médica, eu conheço o caso como gestora. Então, o médico que está lá na sala vermelha, ele vai na Santa Casa, ele vai avaliar todos os casos e ele vai puxar o mais grave. Então, às vezes, eu tenho um paciente de 90 anos com uma infecção urinária, estou dando um exemplo, e que está lá 3 dias, mas ele está tomando o antibiótico dele, ele está estável. E eu tenho um outro que está entrando em septicemia. Então, esse cara pode ter 40 anos e ter acabado de chegar, ele vai na frente. E não sou eu que determino. É claro que o fato de eu ser médica, dele ser médico, fica fácil da gente ver como é que está esse andamento, que a hora que a gente bate o olho ali no mapa, a gente já tem ideia dos que vão primeiro, né? Por conta do diagnóstico. Mas esse crivo, essa decisão é do médico que está na UPA e do médico que está lá na Santa Casa para puxar esse paciente. A gente não tem essa interferência, não existe assim, eu vou pedir porque... Não, é uma questão de vida, de doença, é uma responsabilidade muito grande isso, e a gente leva isso muito a sério. Só citou uma questão muito importante, saúde mental. Hoje a gente tem algum trabalho voltado junto à saúde para tratar dessas pessoas que precisam, muitos jovens, né, com depressão, pessoas entrando na questão de saúde mental. A gente vê muito essa questão hoje, se encontra também dentro dos hospitais, do UPA, pessoas procurando ajuda. A gente tem um trabalho voltado para isso, na saúde, para tratar dessas pessoas? De saúde mental? Nossa, Jacareí, a gente trabalha bem forte nisso daí. Assim, a base para eles, para o paciente da saúde mental, é o CAPS. O CAPS é o que fortalece, é o que tem que estabilizar e tem que aproximar o paciente de saúde mental da família. Porque a gente entende o familiar que muitas vezes está exausto, porque são casos recorrentes, então a pessoa melhora, fica boa 2, 3 meses, daqui a pouco vai lá para o fundo do poço, e junto com a atenção básica. Então, a gente procura sensibilizar
todos os nossos colaboradores, inclusive lá na Santa Casa, que é quem tem que receber quando esse paciente está descompensado, ele está em crise, né? Não sei se crise é a palavra correta, né? A nossa amiga psiquiatra ali já vai me xingar. Então, a gente tem um trabalho bem forte em cima disso, e isso não é o perfil de Jacareí, é um perfil do mundo. Pós-pandemia mudou muito isso. A gente acha também que hoje, como as pessoas têm o conhecimento via internet, antigamente elas ficavam doentes, tinham até vergonha de contar. Hoje as pessoas têm mais facilidade de dizer, então fica mais fácil da gente tomar o conhecimento e fazer o diagnóstico. Mas a gente tem um olhar bem sério, bem carinhoso em cima dos pacientes de saúde mental aqui no município. Legal. Eu recebi também uma denúncia, não sei também se é verdade, a questão do OBS Santa Cruz do Lázaro, a questão odontológica, que há uma fila na madrugada para as pessoas poderem ser atendido, né? E, inclusive, uma pessoa ligou ao meu gabinete falando que chegou 4 horas da manhã, já tinha fila, né? Pessoas esperando ali, deitada no chão. Então, assim, se isso é verídico ou não, para a gente tratar essa questão também, né? Cuidando das pessoas, né? Facilitando uma forma que ela não precise chegar na madrugada para ser atendida nessa questão odontológica. Não sei se procede isso. O Renildo está comentando aqui comigo que geralmente são as pessoas que vão mais cedo, o que não é aconselhável, né, para tentar vaga de emergência, porque o dentista ele trabalha com uma agenda fixa e ele libera algumas vagas de emergência, então a gente acredita que é isso. Ali tem alguma coisa para pontuar no Santa Cruz especificamente? Então, são 2 dentistas, está tendo um atendimento regular, então deve ser aguardando realmente para pegar a fila de espera. Entendi. E outra questão conversamos hoje, a questão da reforma do OBS do Bandeira Branca, né? Queria que você também faça um pouquinho, para quem estiver escutando aí, assistindo, né? Porque há uma preocupação grande da população ali, fizemos de tudo ali para poder achar um local próprio, próximo do bairro, mas infelizmente não encontramos, né? Um local que venha trazer uma estrutura que o posto precisa, né? Isso, a gente está terminando os laudos para poder locar uma casa, para poder transferir o atendimento para essa casa e, se Deus quiser, a documentação que já está, nós estamos correndo com tudo, a gente pretende começar até o final do ano a obra lá, com a unidade transferida para essa casa alocada. Legal. E, para finalizar, eu sei que é uma parte totalmente vem de encontro, mas é a questão do SAMU. Né? Conversamos um pouquinho hoje, pedi um apoio da questão, junto com vocês, da saúde, muita reclamação, questão de demora do atendimento, né? Como eu falei, presenciei uma ambulância do SAMU andando aqui, indo para a Esperança, né? Na Lucas Nogueira Garcês, para um atendimento andando 40 km por hora. Achei um absurdo, né? Acompanhei essa ambulância e estava prestando socorro. Né? A gente fica preocupado com o que está acontecendo com o SAMU, porque o repasse da prefeitura está em dia, né, que seja levado um pouco mais a sério a vida das pessoas. A gente tem vários registros, inclusive o vereador Valmir esteve aqui, a gente relatando uma situação de frente aqui à Câmara, levou quase 1 hora e pouco para ser atendida uma pessoa que estava no chão. Então, isso me preocupa, porque até onde a gente estamos levando, né, o amor ao próximo. Então, eu queria que também vocês pudessem intervir. Estive lá também, né, no SAMU, conversando com o pessoal do que está acontecendo, são históricos que vêm se repetindo. A gente sabe que é questão de pulseira também, mas temos 4 viaturas em Jacareí. Então, isso também tem me preocupado e me assustado pelo número de denúncias que tem chegado no gabinete. Vereador, se o senhor me permite só complementar a sua fala? Eu ia falar sobre isso, mas pelo tempo eu acabei não comentando. A gente tem no relatório aqui que a média de atendimento para os casos do SAMU é de 14 minutos, mas a gente recebe muitos relatos de atendimentos que passam de 1 hora. A gente teve esse acontecimento trágico na creche com a Manu, que também tem relatos de que o SAMU demorou bastante para chegar. Eu queria entender por que os dados que vêm no relatório eles acabam sendo tão desencontrados com o que a gente tem de relatos da população. O atendimento da creche levou 14 minutos para eles chegarem, e o tempo inteirinho ele ficou no telefone com a professora diretora, eu não sei com quem estava, né, o Anderson.
Agora, você quer falar um pouquinho do SAMU para explicar aí? E eu queria só comentar uma coisa. Quando você verificar, você está na rua, você viu alguma coisa, fotografa, manda hora e tudo, para a gente poder verificar se ele estava fazendo alguma coisa irregular, se ele estava fora do contexto ali. Porque você chegou até a comentar que eles mesmos falavam que a logística de enviar de um lugar para o outro. Eu cheguei a conversar com o Rodrigo, estou para ir lá com o Anderson, que o diretor lá estava de férias, por isso que eu adiei a reunião, mas eu vou ter uma reunião com eles, aí a gente pode levar essa demanda. E até só para finalizar minha fala, a questão de como ser a procedência do ocorrido, né, do SAMU poder atender. Tem situações que faz a ligação e está tendo um retorno, não podemos atender porque é uma situação mais leve. Então, até onde pode ser atendido ou não? Porque precisa estar com uma pessoa cortada, com quebradura para ser atendido. Então, assim, passamos por uma situação muito delicada no Porto Velho, onde a família pediu socorro e teve que colocar a pessoa no carro e levar para o UPA. Então, assim, são alguns assuntos que a gente escuta agora, não me relembro bem da história, estava marcada na minha agenda, mas situações preocupantes, sabe? Se você paga pelo serviço e não pode receber o serviço, então isso me preocupa. Tá? Depois eu passo um relatório melhor sobre isso, fizemos até um relatório para São Paulo, pedindo uma explicação do SAMU, o que está acontecendo em Jacareí. Então, só fazer um comentário. Existem alguns casos, por isso que é muito relevante, já aconteceu comigo, por exemplo, de alguém me ligar e falar que o SAMU não estava indo, mas a pessoa que estava lá para fornecer as informações não estava capacitada, não sabia era um vizinho, alguém que estava socorrendo, então não sabia do histórico, mas eles fazem ali uma regulação, uma classificação de risco, e eles vão buscar os pacientes que são os mais graves. E isso é tudo gravado, tudo registrado em relatório, e eles enviam os relatórios para nós. Eu vou pedir para o Anderson explicar. Inclusive, eles fazem capacitações, a gente vai fazer, não sei se já agendamos, que eu pedi, uma lá para os funcionários do Bom Prato, para entender qual é o caso que você chama o SAMU e qual é o caso que o SAMU não vai buscar, que existem casos que não contemplam o atendimento. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereador Daniel. Então, a questão do SAMU, o que acontece? Muitas das vezes, as próprias ambulâncias já estão em percurso, já estão levando outros pacientes que já foram regulados, entendeu? Por isso da demora do atendimento algumas vezes. Porque a demanda da população de Jacareí é muito grande, particularmente em relação ao SAMU. Tá? Porém, todas as gravações, todo o atendimento do SAMU, toda a regulação do SAMU é feita por um médico regulador, e essa regulação fica gravada. Toda e qualquer dúvida que a gente tiver em relação a algum paciente, algum chamado que está divergindo ou que está demorando demais, a gente tem acesso, a gente pode cobrar, a gente pode verificar certinho o que aconteceu. Tá bom? Em relação que o Gabriel chegou a comentar, do tempo de espera, é uma média global de atendimento que tem em Jacareí. É claro que às vezes acaba divergindo um ou outro, e que é esse paciente que causa o ruído que gera reclamação, mas são casos isolados. No geral, o atendimento do SAMU costuma ser bem rápido, e a gente tem acesso a esse tipo de ligação, tempo de resposta, tudo certinho. Eu só queria relatar porque aconteceu comigo, uma criança veio ter uma quebradura exposta no braço, e eu estava na própria residência, e eu fiz a ligação, eu me identifiquei, e o SAMU chegou, eu falei que foi uma quebradura exposta, estava com sangramento, a gente mobilizamos a criança no local, e o SAMU chegou, me desculpa, eu tenho que usar aqui, tranquilo. Então, é como se usa a palavra urgente, emergência, tem que pressa. Então, eu volto a dizer, me preocupa, tá? Porque se chega uma ambulância procurando no local, e se a gente fala que é emergência, é urgente. Então, acho que precisa ser mais trabalhado nessa questão, né? A gente tem um entendimento para ver o que está acontecendo no SAMU. É o que a doutora Águida chegou a comentar. Tudo também vai de acordo com o que é relatado pela pessoa que solicitou.
O médico ele é treinado para fazer perguntas específicas e ele, com essa pergunta, é claro que é limitado, o que ele pode ter noção do que está acontecendo, mas ele é treinado para abranger o máximo possível de acordo com o que a pessoa está relatando. Se a pessoa não relata, não dá a entender a situação de gravidade, vai cair em outra categoria, entendeu? Mas, no geral, assim, o que a gente viu, o que a gente recebe de dados, funciona bem. Eu já encerro por aqui, agradeço aí, tá bom? Peço desculpa pelo meu atraso aí, que saúde é prioridade, o nosso pilar aqui na Casa do Poder Legislativo. Né? Queremos uma saúde melhor, que as pessoas possam entender que nós, vereadores, estamos trabalhando para fazer o melhor para o Jacareí. Né? A gente sabe que a saúde é um desafio, né? Estamos aí lutando para construir um hospital municipal, que já passou da hora, mas agradeço a atenção de vocês também. O Hernani saiu, que ele foi fazer uma palestra lá acho que na unidade do Meia Lua, né? Sobre Setembro Amarelo, ele pediu para justificar a saída dele. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Gente, então agradeço muito e quero falar que a gente está sempre à disposição de vocês. E até a próxima audiência, e eu declaro encerrado a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde do segundo quadrimestre de 2025. Boa noite.